Fala, senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Michael Sisoto e vou ajudar você a resolver todo o livro do James Stewart e conseguir sua aprovação em cálculo 1. Tá bem? Já vou abrir aqui porque a gente está no meio aí, no meio do livro, né? No meio do livro não, né? No meio do capítulo. E eu estou resolvendo com vocês agora a questão 23, tá bom? Se você não sabe aí o que estou resolvendo, é o capítulo 1 do James Stewart, a questão 23, é o capítulo 1.1, tá? No capítulo 1 ele vai falar de funções e modelo, e nessa parte do 1.1 aí, então ele começou a lidar com as funções, né? Aí ele começou com as funções básicas, tanto que se você olhar as aulas do pré-teste, lá do teste de verificações, né? Você vai ver que tem questões muito mais complicadas lá do que aqui, né? Porque aqui agora ele está buscando coisas específicas, né? E se você também não viu as primeiras aulas, aí elas são um pouco mais longas, mas no comecinho eu explico para vocês ali qual é o processo que ele usa didaticamente para te ensinar o cálculo, né? Então ele vem construído isso como se fossem blocos, e esses blocos vão entrando dentro de você e você vai resolvendo eles, e conforme mais blocos você vai colocando, mais conhecimento você tem para resolver uma questão, né? Aí quando você tiver problema para resolver uma questão, por exemplo, de uma integral tripla, que envolve ali uma substituição trigonométrica, você tem todos os conhecimentos já para fazer isso, né? E se você não sabe do que eu falei aqui, vai aí embaixo, comenta aí qual é o seu curso, que daí eu faço um vídeo para você dizendo o que é uma integral tripla, tá bem? Mas vamos lá. Eu vou resolver a questão 23 aqui, ó, e se você já leu ela aí, ela é uma questão... Opa, o quadro não é preto, né? Ela é uma questão de ela é uma questão de tabela, né? Na real, é uma questão de gráfico e a partir dos valores ali, a gente vai montar uma. Já a tabela já está aí, e a partir da tabela a gente vai montar o nosso gráfico, né? Então vamos dar uma lida nela aí, ó. Uma estimativa anual, e olha que coisa doida, né? O cara tá falando ali em relação a telefones celulares nos Estados Unidos até 2006. Beleza, né, gente? Vamos lá. Uma estimativa anual do número em milhões de assinantes de telefones celulares nos Estados Unidos é mostrada na tabela. Tá bem? Então, em 1996, 44 milhões. Em 1998, 69 milhões. Em 2000, 109 milhões. E com esses valores aí, a gente consegue montar uma tabela. E na letra A, ele pede exatamente isso daí, né? Então, monte uma tabela. Use os dados da tabela para esboçar o gráfico de n como uma função do tempo, né? Em, do tempo ali em anos, né? Vamos aqui, então. Eu vou colocar aqui o meu eixo do tempo. Então, já que é alguma coisa em função do tempo, então a gente sabe que a parte horizontal vai ser o meu tempo, e esse meu tempo ele vai ser medido em anos, tá bom? Então eu começo ali no ano. Opa, eu começo ali no ano de 1996 e vou até 2006. Então, anos. Então eu vou colocar aqui onde vai ser o meu zero, 1996. Aí eu coloco depois 2 anos depois, 2 anos depois, 2 anos depois. Lembrando que é para esboçar isso daqui, né? Não precisa ser uma coisa muito complicada. Então aqui 98, aqui os anos 2000, aqui os anos de 2002, aqui o ano de 2004 e aqui o ano final de 2006. Tá bem? E aí eu vou esboçar isso em números de telefones, aos milhões. Então, isso daqui vai ser o meu eixo, a partir daqui, o meu eixo Y, que é ele que depende do ano, né? Quanto mais longe os anos, mais pessoas vão ter telefones, né? Então, vamos lá dar uma olhada nisso. O primeiro ponto, gente, diferente das outras questões, aqui ele fala o seguinte, né? Ele dá valores. Então, além de esboçar, eu consigo uma estimativa melhor, né? Eu não consigo só chutar, o cara acelerou e freou, o cara isso e aquilo. Aqui eu consigo, por exemplo, fazer assim, ó. Em 1996, 44 milhões. Então, aqui vai ser N em milhões. Mi, opa, milhões. Então, aqui nesse meu primeiro ano aqui, eu tenho 44 milhões. Eu vou pegar o número que tá, o maior que eu tenho lá. Então, eu vou colocar aqui 250 milhões, que é um valor bom para a gente... Opa! Que é um valor bom para a gente encerrar, né? 250 milhões. Tá? Então, se ali é 250 milhões, aqui no meio vai ser 125. Tá? Então, um pouquinho abaixo aqui vai ser metade da metade, né? Vai ser ali 62,5.
Tá? Então, meu 44 vai estar numa região por aqui e eu vou colocar um ponto vermelho para destacar. Vou colocar todos os pontos vermelhos, né? Então, ele vai estar numa região aqui. E 2 anos depois, aumentou o valor para 69, né? Então, aqui seria os 62,5, somar ele a 125. Então, 69 seria um pouquinho acima disso, né? Nessa região ali. Eu vou colocar ele aqui, então, no 69. E nos anos 2000, eu vou colocar no 109. Então, é uma região próxima do 125. Vou colocar aqui. Também aumentou mais. Depois foi para 141. Vou colocar o 141 nessa região. Tá lembrando que isso é em esboço, não é para ser uma coisa tão detalhada, né? Que é esse valor aqui. Depois os 182 mil. Lá, nossa, gente, tem que ser associado ao ano, né? Claro, o ponto, a gente viu isso na parte de revisão lá, que o ponto tem que ser associado tanto ao eixo X quanto Y, né? 2004, então, 182, vou colocar aqui, né? 182 aqui. Opa, um pouquinho abaixo. E em 2006, 233, uma coisa mais próxima lá do 250, né? Parece que é uma reta, né? Parece que tem uma reta ali, tá? Eu lembro quando eu comecei a resolver ela, eu falei assim, vai dar a exponencial, né? Porque a tecnologia cresce exponencialmente, né? Mas desses anos aqui, desses 10 anos, não houve um salto exponencial, houve um salto que a gente pode dizer ali, então, um salto linear, né? Você consegue fazer uma linha aqui e tirar a melhor reta. Tá bem? Gostei de resolver essa questão aí, mas agora a gente vai resolver a letra B. E como a gente ainda tem tempo, além de resolver a letra B, eu vou resolver com vocês também a questão 24, tá bom? Então vamos lá, vamos limpar aqui e dar uma olhadinha na letra B. Então depois de construir a tabela, a gente fez o gráfico. Vamos lá, descendo aqui. Opa, subindo aqui, né? E a 23, letra B, tá aqui. Use o gráfico para estimar o número de assinantes de telefones celulares no ano de 2001 e 2005, tá? Então vamos dar uma olhada ali no ano de 2001 e 2005. Deixa eu ver se eu consigo voltar isso aqui. Ah, tá ali meu gráfico. Tá? Só deixa eu sair, tirar eu da tela aqui, né? Aqui ficou bom. Tá? Então, o que eu faço com isso daí? Tá? Primeiro, deixa eu tirar aquela partezinha ali de cima, mas eu vou fazer o seguinte: 2001 e 2005 são partes que não aparecem aí, né? Então, como é que eu faria para resolver isso, já que são partes que não aparecem? Então, eu vou estimar um valor traçando ele no gráfico, né? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Pegar essa aqui. E 2001, então vai ser bem no meio aqui, né? Ele vai encontrar com aquele ponto ali. Então, ele é um pouquinho acima do 25. Então, eu posso dizer que ele está aqui, estimar com uns 120, 130, 127, posso dizer isso, tá? Então, aqui eu digo que em 2001, 130, 131, por 131, né? Tem que ser menos porque o outro era 133, tá? 131 milhões, tá? De pessoas possuem celular. E em 2005, associado aqui, 2005 é esse meio aqui, né? Se você dar esse meio, vai ter um valor bem nesse meio aqui, tá bem? Então, vai ser um valor ali abaixo do 233 e acima do 201, é isso mesmo? Acredito que sim, tá? Então, aqui vai ser, bom, a gente pode estimar um valor de 220 milhões, tá? Lembrando que isso daqui não precisa ser uma coisa exata, né? Porque a gente está tratando de apenas um modelo dos números do mundo real, né? Inclusive, você não conseguiria saber o mesmo valor exato de celulares, porque você não sabe, mesmo com todas as pessoas tendo telefone aí, você não consegue saber o número exato, né? Você não sabe se uma pessoa tem 2 telefones, ou se tem mais, ou se está o telefone desligado, isso e aquilo. Beleza? Mas enfim, vamos resolver a próxima questão, a questão número 24, tá bem? Então, lembrando, né? Qual que é o objetivo dele em resolver uma questão como essa, né? Se ficar só resolvendo a questão aqui também não adianta, né? Resolver uma questão como essa, primeiro, é saber se você está associando corretamente os valores de x
com os valores de Y, né? Ou pelo menos estimando ele aí, ou esboçando o gráfico para estimar ele próximo do que realmente a gente pretende, tá? Então, isso é uma das coisas. Outra coisa, se você sabe ler tabelas, e outra coisa, se você sabe esboçar o gráfico e saber se ele é um gráfico linear, se ele é um gráfico exponencial, se ele é um gráfico de valores quadrados. Tá bem? Vamos limpar aqui e vamos dar uma olhada na questão número 24, tá? A questão 24 vai ser um pouco mais fácil, porque ela está numa posição em que não tem a quebra de página, né? Dá uma olhada nela aí. Os registros agora de temperatura em graus Celsius foram tomados em 3 horas a partir da meia-noite até as 15 horas em Montreal, em 13 de julho de 2004. O tempo foi medido em horas a partir da meia-noite. Tá? Então, aqui são os horários em horas, né? Do tempo aqui. Então, 0 horas, 3 horas, 6 horas, 9 horas, meio-dia e às 3 da tarde. Tá? E a temperatura foi aquela ali. E agora, na letra A, ele vai fazer o quê? Use os registros para esboçar. Use os registros para esboçar o seu gráfico. Opa! Para esboçar um gráfico de T em função de T. Da temperatura em função do tempo, né? Então, como é que eu vou fazer isso daqui? Não é tão complicado assim, né? Vamos limpar aqui. Opa, vamos limpar aqui, né? E vamos começar, então, a colocar ali. Qual é a função? Deu? Deu. Tá, qual é o domínio? O domínio é o tempo, que é essa partezinha aqui, né? Então, esses são os valores que eu vou colocar lá, tá? E qual é o eixo Y, a minha imagem, são esses valores aqui. Então, são esses valores que eu vou colocar lá, tá? Eu fiz essa linha ali para a gente saber qual é o valor máximo que a gente pode assumir, tanto aqui no tempo, né, medido em horas, tempo em H. Então, o tempo em H tem um valor máximo aqui de 15 horas, né? Daí depois ele vai voltando de 3 em 3. Tá bem? Então, 15 aqui no meio. Vamos ver aqui, metade dele não, né? Vou voltar aqui, 12, 9, 6 e 3, tá? Não ficou bem linear, mas já dá para saber ali. 3, 6, 9, 12. E aqui o eixo da imagem, a temperatura, e ali vai ser, então, temperatura 21 até o 25. Então, eu vou começar aqui embaixo, tá? Vou fazer uma coisa que a gente faz no laboratório, eu acho bem legal de fazer isso, porque você não precisa esboçar um gráfico, né? Ele por inteiro. Eu não preciso colocar o zero aqui embaixo, né? Eu colocando o zero, eu vou saber certinho onde tem os valores, mas eu posso colocar aqui também, como por exemplo, o valor de 20. Então, aqui embaixo seria o 20, né? Esse seria o 20. E aqui em cima eu vou colocar o valor de 26. 26 graus, então aqui vai ser o 22 e aqui vai ser o 24. Tá? Seria como se eu tivesse dado um zoom na parte de cima ali, então. Então vamos lá. Agora eu vou colocar meus pontos coordenados no 0 segundos, que é aqui. Está registrado ali, então, 21,5. Então aqui seria o 21 e aqui seria o 21,5. Então o meu primeiro ponto é este daqui, às 0 horas, meia-noite. Aí, então, às 3 da manhã esfriou um pouco. Deu 19,8, um pouquinho abaixo. E depois deu 20, então aqui ele ficou na linha. E depois deu 22,2, aqui seria o 23, né? 22,5, então 22,2 por aqui. Significa que minha temperatura começou a aumentar. Tá? Ao meio-dia, a temperatura foi de 24,8. Se o 25 é aqui, 24,8 é um pouquinho abaixo. Posso colocar o valor ali, então. E às 15 horas aumentou ainda mais para 25,8, quase 26 graus, lá no topzinho do valor que eu coloquei como referência, né? Então seria isso daqui. Tá bem? Não preciso traçar ali nada, mas eu vou fazer a minha reta também. A minha reta não, né? A minha curva, né? E a minha curva, ela é uma coisa semelhante a isso daqui. Lembrando que a gente resolveu questões parecidas com isso anteriormente, né? Em que ele falava a função de um dia típico de primavera para eu esboçar o valor, né? Inclusive está aqui do lado, ó, luzes de sol diárias, tá? É a questão 18. E daí tem esse aumento ao meio-dia, daí depois cai a temperatura de novo, né? Mas enfim, está respondido aqui então, isso é a nossa letra A. Use para esboçar o gráfico. Tá certo? Certo, tá? Porque é só um esboço, né? Se eu fosse registrar todos os horários, todos os segundos, todos os minutos, eu conseguiria criar um gráfico contínuo, né?
uma coisa semelhante ao que está aqui. Mas enfim, letra B agora, para a gente terminar essa aula com sucesso, vamos lá. Use o seu gráfico para estimar a temperatura às 11 horas, né? Então, aqui eu vou dividir em 3, né? 10, 11, 12. Então, 11 horas seria isso daqui. Qual seria o valor da minha temperatura ali, então? Só eu mirar para cá. Eu posso dizer que era um pouquinho acima do 23 ou até, até no 23 mesmo, né? Como não ficou bem paralelo ali, né? Se você olhar aqui, não ficou tão paralelo, ó. Aqui não ficou tão paralelo ao meu 11, mas se fosse colocar certinho, talvez ali no 23, mas eu vou colocar aqui o que apareceu no meu gráfico. Então, eu vou pôr aqui que a temperatura estimada fosse de 23,2 graus Celsius, tá? Que é essa linha aqui, já que é meu eixo de temperatura medido em graus Celsius, tá? E lembrando aí que não precisava ser correto, né? Já que é uma coisa que eu fiz um esboço, então só consigo estimar mesmo a temperatura. Mas o que é importante eu deixar aqui, o conhecimento, como se faz para eu esboçar um gráfico a partir de uma tabela e estimar valores, mesmo eu não sabendo esses valores, mesmo esses valores não tendo na tabela, né? Parece uma coisa até bastante infantil para você que entrou agora na graduação. Você fala que isso daqui você já viu no ensino fundamental, né? Mas é assim mesmo, gente. Se vocês esquecerem, às vezes, desse tipo de relação aqui do cálculo com a tabela, com o gráfico, quando você for resolver uma outra coisa, fica até um pouco mais complicado. Beleza? Vamos lá. Opa, stop share. Aqui. Gente, mas é isso daí, tá? Essa foi a nossa aula de hoje. E vou continuar resolvendo aí. Se vocês têm alguma dúvida, coloca aí a dúvida nos comentários e compartilhe esse conteúdo com quem também é de exatas, tá bom? Principalmente com a galera da física e da matemática aí e de todas as engenharias. Beleza, galera? Aquele abraço, a gente conversa. Tchau, tchau.